onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade. Bom dia, meus irmãos. Hoje é domingo, dia 4 de julho de 2021. Nós começamos a estudar um novo tema do trimestre com a revista A Batalha Espiritual Continua, como se preparar para as batalhas espirituais. Inclusive, temos ouvido falar nos noticiários nesses últimos semanas sobre esse tema. Semana passada já tivemos a aula 1 e hoje vamos estudar então a lição de número 2. A lição número 2 ela vai ter o seguinte tema. Lição número 2. Diversidade, evangelização e acertos do movimento de batalha espiritual. O texto base, meus irmãos, encontra-se no livro de Gálatas, Paulo, escrevendo aos Gálatas, aos crentes da Galácia, aos Gálatas, capítulo número 5, versos de 19 a 21. Gálatas, capítulo 5, vai ser projetado aqui embaixo. Capítulo 5, versos 19 a 21. Por favor, acompanhe a leitura do texto, ou aqui mesmo no vídeo, ou se quem quiser acompanhar na sua Bíblia. Nós vamos ler a passagem como a gente sempre faz, e depois a gente vai comentar sobre cada um desses versículos. O texto de Gálatas 5, 19 a 21, ele tem o título geral desse capítulo assim: As obras da carne e o fruto do Espírito. Diz assim o texto: Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Vamos orar, meu irmão, pela palavra que foi lida, pela hora de hoje, e por todos aqueles que possam ser alcançados por essa mensagem de acordo com a vontade soberana e o Espírito Santo de Deus. Ok? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, te damos graças, ó Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia, por permitir, ó Pai, em sermos utilizados, ó Pai, como ferramenta nas tuas mãos, Senhor, e podemos estarmos aqui compartilhando essa porção, aprendendo um pouco mais das coisas que acontecem, ó Pai, de acordo com aquilo que a tua Escritura nos ensina, Pai. Permite, ó Pai, que de acordo com a tua palavra, ó Pai, possamos ser dirigidos os nossos corações e nossas mentes, ó Pai. Fica conosco, nos ajude, Senhor, na transmissão desse ensinamento e que possamos todos, ó Pai, crescer em sabedoria, estatura e graça. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. Bom, meus irmãos, a aula de hoje está dividida nas seguintes partes, que é com relação ao tema que a gente acabou de falar. O tema de hoje é diversidade, evangelização e acertos do movimento de batalha espiritual. Bom, com base nisso, a lição de hoje ela tá dividida nos seguintes tópicos. O primeiro tópico vai falar das diversas linhas do movimento de batalha espiritual. Vai falar sobre os carismáticos, os dispensacionalistas, os moderados e sobre os seguidores de Peter Wagner. Vamos ficar sabendo quem que é. O item 2, o segundo tópico, vai falar sobre a oração de guerra. O terceiro tópico vai falar sobre batalha espiritual, aconselhamento e evangelização.
O quarto tópico vai falar com o que podemos concordar, com o que podemos concordar nesse movimento de batalha espiritual. Vai falar sobre a realidade das forças do mal, preocupação evangelística e a ênfase na oração. Bom, primeiro, meus irmãos, a gente precisa entender o contexto da passagem, destacando alguns desses pontos. Eu vou ler novamente o texto que nós acabamos de ler aí. Quem estiver com a Bíblia aberta, acompanha aí, senão a gente vai repetir novamente. Ó. Gálatas 5, de 19 a 21. O 19, ele começa a falar, ele começa a elencar quais são as obras da carne. Quem lê o capítulo todo é um contraponto que fala das obras da carne e os frutos do Espírito, vocês se lembram. Então, primeiro, ele aponta o que são as obras da carne. Fala sobre prostituição, impureza. Então, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. E continua. Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Continua no 21. Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Paulo falando aos irmãos da Galácia. E coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, e como já outrora vos preveni, não é a primeira vez que Paulo estava falando, ele estava reiterando um ensino que ele já tinha compartilhado com os irmãos. Coisas semelhantes a essas eu vos declaro, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Com o título O Espírito e a Carne, Paulo diz em Gálatas 6,13, que nós falamos do capítulo 5, eu vou falar sobre o capítulo 6. Não é o texto base, mas estou usando essa passagem para o nosso estudo. Então, em 6,13, que tem o título desse capítulo, O Espírito e a Carne, Paulo diz o seguinte: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Paulo está dizendo o seguinte, que tinha os agitadores na Galácia, e o que eles queriam fazer? Eles queriam circuncidar os Gálatas, a fim do quê? De se gloriarem em sua carne. E no texto, em 2,16, um pouco antes do 5, né, Paulo diz que o seguinte, que pela observação da lei, o pessoal está querendo ser legalista, né? Pela observação da lei, nenhuma carne, isto é, nenhuma carne será justificada, que não adiantava o pessoal seguir somente a observação da lei, porque pela observação da lei, nenhuma carne, o que ele está querendo dizer? Que ninguém seria justificado. O texto que Paulo cita em Gálatas 2,16 diz o seguinte, vou ler para vocês. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim, como que ele é justificado? Como que nós somos justificados? E sim, mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Por obras da lei, agora a ênfase é minha, ninguém será justificado, pois por obras da lei ninguém será justificado. Paulo falando aos Gálatas no capítulo 2, verso 16. Paulo, então vamos esclarecer, ele usa esse termo carne pelo menos em 3 sentidos diferentes. Quais são? Ele usa no sentido mais geral, quando ele se refere ao que é humano, ao ser humano. Outro sentido é quando ele se refere ao corpo físico. E num sentido mais específico, carne, principalmente quando
aparece justamente em oposição ao Espírito. Lembra que eu falei que o 5 fala das obras da carne e os frutos do Espírito, um em oposição à outra, porque ele se refere justamente, nesse caso, à natureza humana pecaminosa, carne e necessita. Porque a gente fala que quais são os frutos da carne? Impureza, facções, idolatria, bebedices, glutonaria, que é a parte que é a natureza justamente humana pecaminosa, que envolve também mente e alma. Então, retomando, se os Gálatas abandonaram a Cristo e põem se colocarem sua confiança na lei, acabamos de ler o 2,16 que fala que é a fé em Cristo Jesus pelo qual somos justificados. Se os Gálatas abandonaram a Cristo e põem sua confiança na lei, então estarão voltando a confiança onde? Na carne. E dessa forma, para a existência debaixo da maldição da lei. A esperança e advertência nas palavras de Paulo. Por quê? Porque embora os desejos da carne se oponham ao Espírito, os desejos dados pelo Espírito Santo livram-nos da carne e da lei. Esse, então, é o motivo da lição de hoje. Entendendo a passagem de Gálatas, que nós lemos, Gálatas 5, 19, 20 e 21, e em 6,20 ele fala sobre porfias e facções. 20, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. O que Paulo faz nesse versículo? Ele relaciona os pecados infames que os legalistas condenariam, mas ele faz o que? Ele relaciona em seguida exatamente os pecados dos quais eles eram culpados. Versículo 15. Se vós, porém, vou ler o 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. No 5:21 é aquela advertência de que Paulo fala de que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. 21. Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os quais tais coisas praticam. Uma das 4 vezes que essa frase aparece nas cartas paulinas, o Paulo afirma que aqueles que não demonstram as virtudes do Espírito, que está no versículo 22 mais para frente, em suas vidas, não participarão do reino eterno de Deus. Se vocês quiserem se aprofundar, esses dados, essas informações foram tiradas da Bíblia de Estudo de Genebra, estão lá para vocês consultarem. Agora, a gente vai fazer algumas considerações que são necessárias, antes mesmo da introdução da lição. É preciso que a gente saiba sobre o movimento de batalha espiritual. Existem várias correntes dentro do movimento. É muito importante, então, para nós, identificar e avaliar quais são as doutrinas e as práticas desse movimento sob o quê? Sob a luz das Escrituras Sagradas. Precisamos o quê? Rejeitar quaisquer equívocos que estão sendo ensinados por esse movimento, nos guiando sempre por onde? Pelas Escrituras. Por quê? Porque a Escritura é a nossa regra de fé e de prática. Qualquer movimento, qualquer doutrina que venha ser difundida, a gente tem que examinar ela, se ela resiste à luz das Escrituras Sagradas. Bom, então, os ensinos do movimento de batalha espiritual, além de não terem embasamento bíblico, eles têm efeitos negativos para o quê? Justamente para a evangelização cristã. A gente vai falar mais para frente por quê. Porém, podemos concordar com o movimento de batalha espiritual, especificamente nos seguintes pontos. Eles acusam, eles apontam para a realidade das forças do mal, que elas realmente existem, estão aí, podemos concordar com isso. Eles têm uma preocupação evangelística e
eles dão ênfase na oração. Mas a gente vai falar no final, né, no item 4 lá que eu falei, nós vamos dissecar mais especificamente com relação a essa realidade das forças do mal, sobre a preocupação evangelística e sobre a ênfase na oração. Bom, a lição, ela vai mostrar que, embora existam várias correntes dentro do movimento Batalha Espiritual, há entre elas uma base teológica comum que nos permite, então, analisar todas as correntes, né, todas as várias correntes como um único movimento. A lição também, ela mostra o inimaginável erro cometido pelo movimento em sua compreensão da doutrina da oração. Eles erram nesse sentido. A oração de guerra, por exemplo, ela é dirigida aos demônios. Esse tipo de ensino é totalmente estranho aos ensinamentos bíblicos. Por quê? Porque a oração, ela é sempre dirigida exclusivamente a quem? A Deus. A nossa oração tem que ser dirigida a Deus, que é nosso Senhor, Salvador, é o Pai, é a Ele que nós dirigimos a oração. E a Bíblia nos ensina, né? Nós temos vários exemplos de profetas, de homens da Bíblia orando. E no movimento de batalha espiritual, a oração é dirigida aos demônios. Também a lição mostra que o ensino sobre um determinado tema não fica limitado a ele, não pode ser. Ele tem ligações, ramificações em outras doutrinas bíblicas. O ensinamento, ele não pode ser isolado. As outras doutrinas bíblicas, ele tem que ter relação. A doutrina, então, sobre a batalha espiritual é defendida pelos adeptos do movimento em influências, eles acabam tendo influências danosas aos ensinos bíblicos por conta desse caso, por exemplo, da oração aos demônios. Por exemplo, nós vamos ver sobre o evangelismo, então, onde a pessoa ela não tem que, em vez de reconhecer o pecado, é um demônio que está agindo e assim por diante, né? Apesar de tudo que foi comentado agora inicialmente acima, há elementos no movimento de batalha espiritual que deve ser praticado pelos cristãos, principalmente a ênfase na oração, mas da maneira que eu falei para vocês, né? Oração a Deus, somente a Deus. O texto que nós lemos de Gálatas 5, 19 e 21, que é o texto base, mostra que o homem é capaz de produzir as coisas, as obras da carne, toda aquele rol que eu elenquei que nós lemos. O que é importante é notar que Satanás e demônios não são citados no texto. Ele fala que são obras da carne, que as pessoas, falando dos crentes da Galácia. Então, Satanás e os demônios não são citados como autores dessas obras. É claro que os demônios existem, mas as obras da carne são praticadas pelas pessoas. Por causa do quê? Por causa da sua natureza pecaminosa, da sua natureza contaminada pelo pecado. Vamos até falar, mas batalha espiritual, por que está falando sobre a obra da carne? É para a gente entender o princípio que batalha espiritual, ela tem um movimento que nós vamos ver mais para frente, ela tem uma doutrina dentro dela que fala que que cada pecado é fruto de um demônio. E esse texto aqui que ele deixa claro. Ele elenca as obras da carne que nós falamos lá, idolatria, feitiçaria, porfia, facção, glutonaria, e não fala em Satanás. Por quê? É lógico que os demônios existem, mas essas obras da carne tem que estar bem claro para os irmãos que forem comparar esse ensinamento, a Bíblia e batalha espiritual, que as obras da carne são praticadas por quem? Pelas pessoas. Justamente por conta do quê? Por conta da natureza caída, contaminada pelo pecado. Além disso também, a prática dessas obras da carne acarreta responsabilidade moral sobre cada uma dessas pessoas que praticam. E a solução para isso qual que é? Arrependimento, abandono do pecado, perdão e fé. Vou repetir de novo antes de concluir. As obras da carne acarretam responsabilidade moral sobre aqueles que a praticam.
A solução para isso é arrependimento, abandono do pecado, perdão e fé. E não a expulsão de demônios especializados em pecados específicos. Ah, eu vou expulsar o demônio da bebida. Eu vou expulsar o demônio de tal lugar. Não é assim que funciona. Então, meus irmãos, após compartilhar esse texto inicial, a gente vai começar a introdução que fala especificamente do movimento do batalha espiritual. Então, o movimento de batalha espiritual, ele é um movimento uniforme. As suas crenças são sempre as mesmas em todos os lugares? Ou existe diferença? Havendo diferença, será possível identificar as crenças centrais do movimento comuns em diversos grupos? Que nós vamos ver, então, quais são essas linhas, né? O ensino do movimento de batalha espiritual, ele interfere em outros ensinamentos bíblicos importantes, como a evangelização? Como que ele interfere? Há algo proveitoso para que a igreja possa ver nesse movimento? Meus irmãos, como eu disse, o tópico 1, a gente vai analisar as diversas linhas desse movimento chamado movimento de batalha espiritual. Esse movimento, ele se remonta desde a década de 60 e ele vem se espalhando pelo mundo. Existem algumas ramificações do movimento e seus adeptos nem sempre concordam entre si, como a gente já tinha comentado, né? Que existem algumas correntes que são diferentes. Entretanto, eles compartilham de uma base teológica ampla e comum a todos, o que justifica identificar suas posições como parte desse movimento mundial de batalha espiritual. Em linhas gerais, identificamos os 4 segmentos principais desse movimento de batalha espiritual que está dividido aí por todo o mundo. O primeiro deles são os carismáticos. Os carismáticos foram os primeiros a defender popularmente uma nova perspectiva sobre a batalha espiritual. O ímpeto, né, aquilo que moveu esse movimento veio do livro, o título, Livrai-nos do Mal, de Don Basham, D-O-N, Basham, B-A-S-H-A-N, onde se apresenta então a ideia de que existem demônios agressivos por trás de cada árvore. E nele, o autor narra encontros estranhos e bizarros com ele. O conhecido pregador aí televisivo aí, Benny Hinn, é um dos adeptos dessa linha. Até eu fui pesquisar quem que era o Benny Hinn, de momento não veio, mas depois vocês pesquisam na internet, é uma figura conhecida aí. Segundo grupo, segunda corrente, são os dispensacionalistas. Os dispensacionalistas vieram logo depois, de orientação então não carismática, né? O primeiro são os carismáticos. Seus defensores propuseram uma linha de batalha espiritual menos fantástica, né? Lembra que o primeiro tinha demônio atrás de árvores, né? Menos fantástica, concentrando-se mais no aconselhamento pastoral e na oração em favor dos oprimidos, do que em encontros extraordinários com demônios. Alguns de seus mais conhecidos defensores são Mark Mubeck, autor do livro O Adversário, e Merrill Unger, não sei se é assim que se pronuncia, autor do livro O que Demônios Podem Fazer aos Santos. O terceiro grupo são chamados os moderados, né? É uma terceira linha que é caracterizada por uma abordagem mais moderada e tem defensores conhecidos como Ed Murphy, não é o ator de Hollywood não, autor de um volumoso manual de batalha espiritual. Essa linha evita, né, os chamados encontros de poder com demônios, evita o sensacionalismo
e enfatiza a libertação individual pelo conhecimento da verdade e da fé. Aí, meus irmãos, nós entramos na quarta linha, que são os chamados seguidores de Peter Wagner. Essa é a linha que se tornou mais popular no Brasil. Ele nasceu na esteira que ficou conhecida como Terceira Onda do Espírito, uma corrente carismática que prega o ressurgimento nas igrejas cristãs locais dos sinais e prodígios ocorridos nos tempos apostólicos. Um ensino característico dessa linha de batalha espiritual qual que é? É a noção justamente dos chamados demônios territoriais, ou seja, demônios que mantêm determinadas regiões geográficas sob o controle da incredulidade e do pecado. Uma variação dessa linha se tornou muito popular aqui no Brasil e tem como principal ênfase a quebra de maldições hereditárias. Isso vocês já ouviram em várias igrejas ditas cristãs, né? A quebra de maldições hereditárias. Um ensino que justamente afirma que os pecados, os vícios, os pactos demoníacos cometidos pelo crente antes de sua conversão ou pelos seus antepassados afetam negativamente a sua existência presente. Eu vou repetir porque eu fiz um corte na lição aqui. Essa ênfase, então, de quebra de maldições hereditárias é um ensino que afirma o quê? Que os pecados, vícios, pactos demoníacos cometidos pelo crente, presta atenção, hein, gente, antes da sua conversão, porque se foi antes, houve uma conversão, ou pelos seus antepassados, afetam negativamente a sua existência presente, depois da conversão. O que aconteceu antes afeta o crente depois da conversão. Vocês não estão entendendo errado, eu estou dando ênfase. Sendo a quebra dessas maldições o caminho para a libertação. Beleza, vamos dar uma pausa aqui. Não fazia parte da lição. Eu estava escrevendo a lição aqui, comecei a ler esse tipo de ensinamento. Não seria nessa altura da lição, onde somente estamos começando a discutir e apresentar as correntes, as vertentes desse movimento de batalha espiritual, mas lendo e escrevendo esse texto, me veio o texto que eu vou ler agora com os irmãos, e que, como os outros, que temos vários outros da Escritura Sagrada, se contrapõe a tal ensinamento. Eu vou ler para vocês, o texto é do Novo Testamento, de 1 João, capítulo 1, versos de 5 a 9. Nós acabamos de ler um texto que fala da necessidade de quebra de maldição hereditária que o crente tem antes da conversão e depois da conversão continua afetando a vida deles. 1 João, capítulo 1, verso de 5 a 9. Eu vou ler junto com vocês. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, preste atenção, meus irmãos, em cada palavra que eu estou lendo. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse tipo de ensinamento, gente, quer diminuir o poder do sangue de Cristo na cruz, que nos livra e nos purifica de todo o pecado, gente. Isso é, na verdade, uma tentativa, esse ensinamento de ataque à suficiência de Cristo. Eu vou ler algumas passagens de outros textos, vai ficar gravado aqui,
eu vou fazer a citação e vou fazer a referência bíblica. Se uma pessoa, porque o que eu quero dizer? Isso daqui é o contraponto daquilo que eles estão ensinando. Que eles estão ensinando que você, antes da conversão, você tinha pecado, pacto, aí você se converte. Conversão é mudança de vida, existe na hora da sua vida há uma conversão. E eles afirmam que mesmo havendo uma conversão, você ainda sofre influência negativa. Os textos. Se uma pessoa está em Cristo, ela é nova criatura. 2 Coríntios 5,17. Se uma pessoa está em Cristo, ela é nova criatura. 2 Coríntios 5,17. Não há mais condenação para ela. Romanos 8,1. Não há mais condenação para ela. Romanos 8,1. Ela foi perdoada e houve um rompimento com o seu passado. Olha que importante esse texto, gente. Ela foi perdoada e houve um rompimento com o seu passado, que derruba por terra essa afirmação de que aquilo que aconteceu, houve um rompimento com o seu passado, pois ela foi transportada do império das trevas para o reino de Cristo. Isso está onde? Colossenses 1,13. Portanto, gente, embora Satanás possa tentá-la, a pessoa, né, e dificultar-lhe a vida, e ele certamente fará isso, não pode se apossar dela. Aliás, ele não pode sequer tocá-la. Ele certamente fará isso, não pode se apossar dela. Ele não pode sequer tocá-la. Onde que está isso, Arildo? 1 João 5,18, gente. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. A obra de Cristo, gente, ela é completa, ela é perfeita, ela não precisa de ajuste humano. O ensino da necessidade de quebra de maldições não leva em conta esses ensinos bíblicos. Tá bom, pessoal? Eu precisei fazer esse corte na lição, não está na lição, mas houve a necessidade, o Espírito moveu, porque a gente não pode, sabendo o conhecimento que a gente tem da Bíblia, eu fiz várias citações para você, volta o vídeo aí, tá gravado agora aqui no YouTube, você volta, peraí, não entendi, Arildo falou, volta de novo, veja os textos bíblicos são claríssimos, é isso que fala, que eu falei lá no começo, que o movimento, uma doutrina, ela tem que ter coesão. Você viu que eu cito vários textos de vários autores diferentes, existe o quê? Uma mesma coesão no texto, que fala sobre essa doutrina, sobre a obra de Cristo ser completa, perfeita, sobre o sangue, e não existe essa necessidade de quebra de maldições, gente. É isso que a gente precisa. Que essas lições, elas alcancem não só o pessoal que está fora das igrejas, sem nenhum conhecimento, mas atinjam, que eles possam atingir também, não para a glória do Senhor, para o nome dele, mas que eles possam atingir aqueles que estão sendo enganados por ensinos que não são ensinamentos bíblicos, tá bom, gente? Isso era necessário, tá bom, pessoal? Bom, prosseguindo na lição, gente. Então, no decorrer do trimestre, o que a gente vai fazer? A gente vai examinar de perto esse movimento sobre a luz das Escrituras, gente. Isso é que é importante. E bem como, então, essa existência que nós falamos dos chamados demônios territoriais, e a necessidade de quebra de maldições hereditárias na vida cristã, além de outras. Isso a gente vai ver no decorrer do trimestre todos, ok? Aí, a gente vai para o item 2, que é chamado oração de guerra. Dentro do movimento, gente, vamos só separar, né? Estamos estudando o movimento, ok? O movimento, dentro do movimento, o conceito de oração de guerra, ele descreve o seguinte, que a oração funcionando como uma arma pelo qual a igreja pode neutralizar a ação dos demônios. Vamos prestar atenção, nós estamos falando sobre oração e o conceito que eles estão distorcendo. Oração de guerra é descrita como uma arma pelo qual a igreja pode neutralizar o que? A ação de demônios. O que acontece? Tem grupos que se concentram e fazem correntes de oração para derrubar determinadas fortalezas
e neutralizar os poderes malignos entrincheirados em um determinado território ou nas estruturas sociais, políticas ou até mesmo eclesiásticas. Nessa oração de guerra aqui, é necessário, presta atenção, que se mencione o nome das potestades das áreas em que se determine que estão amarradas em nome de Jesus. Potestade, você sabe o que é. A igreja, dizem eles, pessoal do movimento de batalha espiritual, dizem que a igreja pode amarrar pela oração de guerra não somente os demônios territoriais, mas também os espíritos malignos que supostamente são responsáveis por desvios morais, como o demônio da embriaguez, como o demônio da ira e outros semelhantes. Que bastaria verbalizar, vocalizar que ele está amarrado e pronto, ele fica amarrado. E que é muito importante, nesse tipo de confronto, identificar o demônio que está sendo amarrado. Isso se faz conjurando o demônio em nome de Jesus a revelar seu nome e outros segredos da hierarquia demoníaca. Gente, há pelo menos três problemas sérios com esse conceito de oração de guerra. Preste atenção. Vocês foram escutando o que eu fui falando e acho que a cabeça, o ouvido de vocês já foi trabalhando, dói, quando você ouve essas afirmações, principalmente para gente que fundamenta a nossa fé, a nossa prática na Bíblia. 3 problemas sérios. Quais são nesse conceito? O primeiro é que a oração é dirigida sempre a Deus. Mas o quê? Nesse ensinamento, ela é curiosamente dirigida aos demônios, ordenando-lhes que saiam. Então, oração aos demônios, como assim? Segundo, é que curiosamente a oração, ela não é mencionada no texto de Efésios 6. Pega lá como um dos elementos da armadura de Deus. Ali nós encontramos a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação e a palavra de Deus. A oração não é uma arma de guerra, mas, olha a diferença, gente, um instrumento de comunhão com o Senhor se relaciona ao emprego de todas as armas. Ela não é uma arma de guerra, como o pessoal está utilizando, mas ela é o quê? Um instrumento de comunhão com o Senhor. Por quê? Porque através dela você consegue fazer o emprego de todas as armas. Efésios 6:18 fala, depois desse texto da armadura de Deus, orando em todo o tempo no Espírito. Meus irmãos, o terceiro problema é que aquilo que os adeptos do movimento de batalha espiritual identificam como obras causadas por demônios específicos, que eu já mencionei, demônios da embriaguez, demônio da ira, demônio da violência, da inveja, são, na verdade, o quê? Aquilo que eu já preparei lá no começo, nós lemos junto. Eu não. O texto da Bíblia nos informou que são, na verdade, aquilo que nós falamos, obras da carne, mencionadas por Paulo em 5:19-21. Lembra que nós enfatizamos isso? Isso daí são o quê? São praticadas não por demônios, são praticadas por pessoas, em decorrência do quê? Em decorrência da sua natureza de pecado, da sua natureza pecaminosa. Para combatê-las, nós precisamos nos santificar e não amarrar, não fazer expulsão de demônios. O item 3, gente, da lição, ele trata sobre batalha espiritual, aconselhamento e evangelização. Todo o ministério do movimento de batalha espiritual, ele é baseado em expulsão de demônios, inclusive na evangelização. Nós temos o chamado evangelização de expulsão. O que faz essa evangelização de expulsão? Ele procura primeiro expulsar os demônios territoriais de uma determinada região para o quê? Para que as pessoas dessa região possam aceitar o evangelho. Depois, o que tem? Nós falamos de batalha espiritual, aconselhamento e evangelização. O segundo já é o aconselhamento de expulsão. Nós falamos evangelismo de expulsão, agora o aconselhamento de expulsão. Como que funciona?
Esse aconselhamento de expulsão, ele procura ajudar as pessoas escravizadas por desvios morais, inclusive crentes, né? Então, como pode ser crente? Expulsando o quê? Os demônios responsáveis por esses desvios. Esse modo, gente, de ministério baseado em expulsão é a principal característica dos pregadores ligados ao movimento de batalha espiritual. Segundo o movimento, Satanás designou um demônio ou vários para controlar cada unidade geopolítica do mundo. Esses espíritos malignos ocupam e controlam os territórios sob sua autoridade. Os defensores desse conceito recorrem ao livro de Daniel, onde se menciona o príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia. Depois vocês leem lá Daniel 10, 13 e Daniel 10, 20, que no entender deles, do pessoal do movimento, são espíritos malignos designados como senhores daquelas nações e que foram confrontados por Miguel, o anjo de Israel. Daniel 10, 13 e Daniel 12, 1. Os defensores dessa ideia, meus irmãos, eles concluem que se existe um príncipe da Pérsia e um príncipe da Grécia, pode haver há também um príncipe do Brasil, um príncipe do Japão e assim por diante. Afirma também que há espíritos designados não apenas para países, mas também para estados e municípios. Outra passagem citada por eles, com frequência, é Marcos 5,10, onde os espíritos imundos, você lembra desse texto, é um texto conhecido, serem ordenados por Jesus para saírem do Geraseno, pedem para não serem enviados para fora do país. Segundo eles, pessoal do movimento de batalha espiritual, se isso acontecesse, eles seriam punidos por invasão de país alheio. Gente, entretanto, essa afirmação aí não é confirmada pela passagem do texto que fala sobre isso, nem pela passagem, nem pelo texto e nem pelo contexto. Não há nada na passagem que sugira a invasão de território já ocupado por outros espíritos malignos. Conforme também, gente, os ensinos do movimento, os demônios territoriais influenciam os moradores de uma região por meio do ocultismo, procurando levá-los à perdição, impedindo que sejam alcançados com a verdade do Evangelho. O movimento está certo em afirmar que os espíritos malignos agem por meio do ocultismo. Em 2 Coríntios 4,4 diz o seguinte, nos quais o Deus com D minúsculo, tá? Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Só que as Escrituras não mencionam demônios territoriais organizados geograficamente, com autoridade sobre regiões específicas. E como a gente vai tratar disso no decorrer do trimestre, não é dominando territórios que os demônios tentem impedir a ação missionária da igreja. O aconselhamento e o cuidado espiritual pelas pessoas dentro do movimento de batalha espiritual parte do princípio que os demônios podem se abrigar na vida de uma pessoa, quer essa pessoa seja regenerada ou não, para produzir dor, miséria, doença, sofrimento e principalmente desvios morais. O termo possessão demoníaca geralmente é evitado. O termo usado é demonização. A gente vai abordar esse termo detalhadamente em outra lição, ok? Os pastores, gente, adeptos do movimento de batalha espiritual, promovem a libertação dos cristãos por meio da expulsão dos demônios. Em casos graves e reincidentes, os cristãos são orientados à prática da autolibertação, quer dizer, não precisa mais nem do pastor. Ou seja, eles são orientados a expulsar os seus próprios demônios. Nesse tipo de aconselhamento do movimento, quase todos os problemas são resolvidos pela expulsão de demônios. O que acontece? Reduz drasticamente a responsabilidade da pessoa sobre os seus próprios atos, dificultando
o reconhecimento do próprio pecado, quer dizer, não foi ele que praticou, afinal, quem não foi culpa dele, foi o demônio. O arrependimento, então, dificulta o arrependimento, porque ele vai se arrepender que algo que não foi ele que praticou, não fui eu que pratiquei, tudo que foi praticado foi o demônio, e consequentemente, perdão. É esse tipo de doutrina, por causa da possessão, que tudo é praticado por demônio, ele dificulta o reconhecimento do próprio pecado, o próprio arrependimento e do perdão. Porque tudo que ele praticou não foi ele, foi tudo praticado por demônio. O item 4, e o último item, ele fala o que então nós podemos, se tem alguma coisa nesse movimento que a gente pode ou não concordar. Para fazermos uma avaliação lúcida e genuína, precisamos admitir que há alguns elementos que podemos concordar, é lógico. A gente vai fazer uma análise daquilo que eles falam sobre a luz do que a gente vê de acordo com as Escrituras. Um item que é admitido pelo momento de batalha espiritual fala sobre a realidade das forças do mal. Então, o que a gente fala? É verdade que Satanás e seus demônios são reais, e eles estão sim em atividade hoje. É preciso que a igreja tenha plena consciência da realidade, do poder e da atuação das forças do mal. A igreja é tentada a perder a visão espiritual, deixando de enxergar o que não pode ser vistos com olhos humanos. O que acontece? Nós não podemos ser indiferentes às realidades espirituais. Não podemos ser somente materialistas, focados somente nos interesses deste mundo. E perdemos de vista o ensino bíblico de que existe sim uma batalha entre a igreja e as hostes das trevas. Isso é o que a Bíblia fala. Também existe uma preocupação evangelística. O movimento de batalha espiritual tem demonstrado zelo evangelístico. Seus adeptos querem o quê? Eles querem alcançar pessoas. Embora de maneira errada, né? Mas eles pensam que por meio da batalha espiritual, eles podem libertar pessoas que não têm Cristo. Normalmente, seu conceito de evangelização ele é diferente, lógico, do conceito bíblico, porque como nós vimos, né, é baseado o quê? Somente na expulsão de demônios, o que minimiza a necessidade de cada um ter o seu arrependimento pessoal, né, abandonar os pecados, a fé em Cristo e a reconciliação com Deus. Somente expulsou o demônio e pum, acabou. E nós não podemos concordar com isso, né? No entanto, o que acontece? Nós temos que reconhecer que existe um zelo e um fervor com relação dessas pessoas, aqueles que conhecem o conceito de evangelização, isto é, qual que é o conceito de evangelização? É que é o anúncio do evangelho, da graça de Deus em Cristo a todos os povos, deve ser ainda mais zelosos. A forma como eles fazem isso está errada. E também a ênfase na oração, que nós vimos, né, que no movimento há uma ênfase na oração que é bem-vinda. É verdade que o conceito de oração abraçado pelo movimento diverge do conceito bíblico, né? Eles fazem oração aos demônios, mencionando o nome dos demônios, né? E nós sabemos que a oração tem que ser a Deus. Em vez de ver isso como uma arma para guerrearmos como demônio, um instrumento para reivindicarmos de Deus o que queremos, oração é o meio pelo qual o que acontece? Os filhos de Deus buscam o Pai, entregam-se a Ele, junto com seus problemas, aflições, na expectativa de que Deus haverá de lhe responder dentro da sua santa e agradável vontade. Mesmo tendo um conceito estranho, né, diferente do ensinamento bíblico, o movimento de batalha espiritual tem corretamente destacado a importância da oração para a vida da igreja. É lógico que de maneira a ênfase está correta, desde que fosse dirigida a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Ok? Concluindo então, meus irmãos, nós vimos que o movimento de batalha espiritual ele não é uniforme, ele é abrangido por várias linhas diferentes. No entanto, essas linhas têm em comum o quê? Uma base teológica que nos permite avaliar suas doutrinas e práticas sobre a luz das Escrituras. É uma primeira análise que nós estamos fazendo do movimento Batalha Espiritual.
Também vimos que uma doutrina bíblica não pode ser isolada das outras. Também vimos algumas interferências dos ensinamentos do movimento de batalha espiritual em outras doutrinas bíblicas, como evangelização, né? Em vez da pessoa se arrepender evangelização é responsabilidade pessoal. Em vez da pessoa ser evangelizada, reconhecer os seus erros, os seus pecados, se arrepender, não. Que eles se distanciam do ensino bíblico, por quê? Porque eles pregam a expulsão de demônios, em vez de cada um reconhecer seu pecado. No entanto, né, apesar de seus conceitos extras bíblicos sobre orações, missões, há elementos positivos com os quais nós podemos concordar, né, com uma consciência tranquila, orientando sempre, então, nós, né, pela Escritura, que é a nossa regra de fé e de prática, né? Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que examinar de acordo com o que a Bíblia nos fala. E para terminar, né, um desafio sempre importante a todos nós, né, a gente avaliar como está a nossa vida diante de Deus, se as obras da carne têm sido recorrentes em nosso viver diário. Se for seu caso, reconheça seus pecados, arrependa-se deles, abandone-os, busque o perdão de Deus em oração e fé. Então, meus irmãos, a lição de hoje transmitiu essa mensagem importante, que Deus possa abençoar ricamente as nossas vidas, que essa mensagem possa alcançar a todos aqueles quanto Deus permita que essa mensagem possa tocar seu coração, ok? Nós vamos terminar com uma oração, agradecendo a Deus pela aula de hoje e pela vida de todos aqueles que estão assistindo, de todos os nossos irmãos, das igrejas, daqueles que possam ser alcançados, ok? Vamos orar para finalizar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Pai. Tu permitiste, através da Tua palavra, que hoje aprendemos, Senhor, algo mais, Senhor, sempre aprendendo mais e mais da Tua palavra, sobre as forças do mal que estão aí, ó Pai, à nossa volta. Aprendemos, ó Pai, sobre o real, sobre o verdadeiro, não o distorcido, sobre a oração, que deve ser dirigida somente a Ti, ó Pai, como estamos fazendo nesse momento, ó Pai, dirigindo essa oração a Ti, em nome de Jesus, ó Pai, que é o nosso advogado, junto a Ti, ó Pai. Perdoa, ó Pai, os nossos pecados, Senhor, porque eles são cometidos por nós, pela obra da carne, ó Pai. Fortifica, Senhor-nos através do Espírito Santo. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém.